Eu não era suposto estar aqui. O pensamento circulou minha mente como um abutre, enquanto eu me pressionava contra a coluna de mármore, tentando tornar-me parte da arquitetura. O salão de baile se estendia diante de mim. Tudo lustres de cristal e pisos polidos que refletiam luz demais, rostos demais. Música se entrelaçava através de conversas que eu não podia seguir. Risadas que não me incluíam. Meus dedos mexiam na bainha do meu vestido. Uma coisa emprestada que não cabia bem nos ombros. Sarah tinha insistido que eu o usasse. Sarah, quem me tinha conseguido esta posição em primeiro lugar? Quem jurou que trabalhar na propriedade Crescent Hill mudaria minha vida? Ela não tinha mencionado que eu passaria a maior parte dela invisível. A reunião anual é o que eles a chamavam. Embora todos soubessem que era uma exibição de poder embrulhada em champanhe e quartetos de cordas lixanos de cada território lotavam um cômodo, sua energia estalando sob colônia cara e vestidos de grife. Eu estava daqui para servir, para reabastecer copos, para desaparecer no papel de parede, para fingir que não notava o modo como seus olhos seguiam o movimento com precisão predatória. Eu tinha me saído bem por 2 horas, mantive minha cabeça baixa, não fiz contato visual. O truque era mover-se como água, Sarah tinha me dito durante o treinamento. Fluir ao redor deles, nunca fazer ondas. Então alguém derrubou uma torre de champanhe perto das janelas leste. E de repente eu era o único servidor num raio de 50 pés, e 20 pares de olhos viraram-se para mim, como se eu tivesse disparado um alarme. Meu pulso martelava contra minha garganta. O cabelo loiro que eu tinha torcido num coque parecia apertado demais, puxando meu couro cabeludo, enquanto eu me forçava para a frente. Não corra. Correr aciona a perseguição. Eu tinha aprendido isso da maneira difícil 3 meses atrás, quando eu tinha chegado pela primeira vez, quando eu tinha fugido de um membro sênior da alcateia, que tinha chegado muito perto e passado a semana seguinte esfregando pisos como punição. Alguém deveria limpar isso, uma mulher disse. Sua voz adocicada com divertimento que não alcançava seus olhos. Ela vestia seda esmeralda que provavelmente custava mais que meu salário anual antes que alguém importante pisasse nela. Importante. A palavra tinha peso aqui. Ela separava as pessoas em categorias que eu ainda estava aprendendo a navegar. Peguei uma bandeja de copos limpos e fiz meu caminho em direção ao derramamento. Cada passo medido. A multidão tinha se movido criando um bolso de espaço ao redor do cristal. Através das fendas entre os corpos, eu vislumbrei a extremidade do salão de baile. A plataforma elevada onde o líder do território estava, onde ele estava. Eu tinha evitado olhar naquela direção a noite toda. Rei Dominic Ashford. Mesmo o nome dele parecia perigoso em minha boca, embora eu nunca o tivesse falado em voz alta. Ele governava os territórios do norte com o tipo de autoridade que não precisava ser anunciada. Você sentia isso quando ele entrava num cômodo? Sentia isso na maneira como as conversas caíam para sussurros, a maneira como até os lobos mais dominantes endireitavam suas espinhas e checavam suas posturas. Eu o tinha visto exatamente 3 vezes desde que eu tinha começado a trabalhar aqui, 2 vezes de longe. Uma vez de perto, quando entreguei documentos à sala do conselho, e ele estava parado perto da janela, contra a luz pela luz do sol da tarde. Ele não tinha olhado para mim. Eu tinha sido grata. Agora, agachada ao lado de vidro quebrado e champanhe derramado, permiti-me olhar para cima através dos meus cílios. Apenas uma vez para saber onde ele estava, para que eu pudesse ficar longe. Ele estava me observando. Minhas mãos congelaram. O pano que eu tinha usado para absorver champanhe ficou parado em minha mão. Seus olhos, cinza pálido, quase prateados na luz do lustre, fixaram-se em mim com o tipo de foco que me fez sentir um frio na barriga. Não observação casual, não o aviso passageiro de um rei inspecionando seu domínio. Algo mais, algo que fez minha pele arrepiar com uma consciência que eu não queria nomear. Eu olhei para longe rápido.
pulso em tumulto. Estúpido. Tão estúpido. Você não faz contato visual com predadores de topo. Você especialmente não faz contato visual com o predador de topo. Cuidado, garota! A voz veio de cima de mim. Olhei para cima para encontrar um homem em um terno cinza carvão, seu sorriso afiado o suficiente para cortar. Você está chamando atenção. Estou apenas limpando. Exatamente. Ele inclinou a cabeça me estudando como se eu fosse uma curiosidade da qual ele ainda não havia decidido o valor. Funcionários humanos não são supostos ser notáveis. Esse é o ponto inteiro de você. Calor subiu pelo meu pescoço. Juntei os maiores estilhaços de cristal na bandeja, ignorando o modo como minhas mãos queriam tremer. A música tinha mudado para algo mais lento. Cordas e piano, que pareciam íntimos demais para uma sala cheia de pessoas que poderiam se despedaçar. Eu deveria ter partido então. Deveria ter levado minha bandeja e desaparecido na cozinha. Deixar outra pessoa lidar com os convidados. Mas as palavras de Sarah ecoaram em minha cabeça. As que ela tinha dito no meu primeiro dia, quando eu tinha sido oprimida pela pura inadequação de estar cercada por seres mais fortes, mais rápidos, mais poderosos do que eu jamais seria. Você sobrevive sendo útil e indispensável, se puder. Eles não respeitam a fraqueza, mas eles lembram da competência. Então, terminei de limpar, levantei-me com a bandeja equilibrada contra meu quadril e virei para navegar de volta para as portas de serviço e quase colidi com uma parede de um homem bloqueando meu caminho. Com licença, eu murmurei, já desviando lateralmente. Mas a mão dele disparou para fora, não me tocando. Apenas ali, uma barreira. Meu olhar viajou para cima, passando tecido caro e uma constituição que sugeria que violência era uma língua que ele falava fluentemente. Até um rosto que era bonito da maneira como as tempestades são belas, impressionantes e perigosas. Você é nova, ele disse, não uma pergunta. Estou aqui há 3 meses, senhor. O senhor provou como cobre na minha boca, mas eu tinha aprendido que hierarquia importava aqui mais do que dignidade. Seus olhos âmbar, brilhantes mesmo nos cantos escuros onde estávamos, estreitaram-se ligeiramente. E você é humana? Sim, senhor. Interessante. Ele se inclinou. Não perto o suficiente para ameaçar, mas perto o suficiente para que eu pudesse cheirar uísque e algo mais escuro, algo selvagem. Nós não costumamos contratar sua espécie para eventos como este, frágil demais. A palavra pairou entre nós como uma acusação. Eu sabia o que ele estava fazendo. Testando, vendo se eu quebraria, se eu lhe daria uma razão para me remover. 3 meses não tinham sido tempo suficiente para criar uma pele grossa, mas tinha sido tempo suficiente para aprender como fingir. Eu me viro, eu disse baixinho. Se me dá licença, Cassian. Outra voz cortou, feminina e afiada com autoridade. Uma mulher apareceu no ombro do homem, seu cabelo escuro puxado para trás severamente o suficiente para servir como uma arma. Pare de aterrorizar a ajuda. Dominic pediu por você, Dominic. O nome enviou uma nova onda de ansiedade através do meu peito. O homem, Cassian, sorriu lento e lupino. Então deu um passo para o lado com uma meia reverência zombeteira. Minhas desculpas, ele disse. Embora ele não soasse nem um pouco arrependido. Não iria querer manter o rei esperando. Eles partiram. Eu exalei tremulamente e fiz minha fuga em direção à cozinha. Bandeja agarrada tão apertada que meus nós dos dedos ficaram brancos. O corredor de serviço estava abençoadamente vazio. Apenas eu e os sons abafados da festa além das paredes. Coloquei a bandeja em um balcão de preparação e pressionei minhas palmas planas contra o aço frio, tentando diminuir meu batimento cardíaco. Você está bem. Você está bem. Apenas passe por esta noite. Aí está você. Sarah irrompeu pelas portas giratórias, sua própria bandeja vazia, seu rosto corado com o estresse particular de gerenciar um evento onde um movimento errado poderia terminar em derramamento de sangue.
Onde você esteve? O rei pediu mais daquele bordô que ele gosta, e Marcos está cuidando da ala leste, e eu preciso que você... Ela parou, olhou para mim adequadamente. Sua expressão mudou de apressada para preocupada num piscar de olhos. O que aconteceu? Nada. A mentira veio automaticamente. Apenas é muito. Todos eles num só lugar. O rosto de Sara suavizou-se. Ela estava aqui há 5 anos, tempo suficiente para desenvolver calos que eu ainda não tinha crescido. Eu sei, mas você está indo bem. Melhor do que a maioria dos humanos em sua primeira reunião anual. Ela apertou meu ombro brevemente. Vamos mais 1 hora. Então a parte formal começa e podemos desaparecer no fundo. Mais 1 hora. Eu poderia aguentar mais 1 hora. Exceto quando nós empurramos de volta pelas portas para o salão de baile, algo tinha mudado. A energia tinha mudado. Afiada. Conversas tinham caído para sussurros. Pessoas estavam se virando, olhando para a plataforma onde os líderes do território estavam, onde o rei Dominic estava descendo os degraus com aquela graça fluida que marcava sua espécie. Descendo para a multidão, vindo nessa direção. Oh! Sara respirou ao meu lado. Oh, não! O quê? Minha voz saiu menor do que eu pretendia. O que está acontecendo? Ele nunca desce durante a reunião. Nunca se mistura, é considerado. Ela engoliu. Significa algo. Quando ele se move assim, significa que ele está fazendo uma declaração. A multidão se abriu. Claro que sim. Você não ficava no caminho de um rei. Eu o observei se aproximar. Cada passo deliberado, seus olhos pálidos varrendo o cômodo até que eles pousaram em mim. Minha respiração parou. A bandeja que eu tinha pegado escorregou de dedos sem nervos, e eu mal a peguei. A porcelana chacoalhando alto o suficiente para atrair mais atenção. Atenção que eu desesperadamente não queria. Mas era tarde demais para isso, não era? Porque ele ainda estava vindo, ainda se movendo através do mar de corpos como se não estivessem lá, e todos estavam observando agora. Todos tinham congelado, sentindo algo momentoso prestes a se desenrolar. Ele parou a 3 pés de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver os fios prateados através do cabelo escuro em suas têmporas. O corte preciso de seu terno preto, o modo como sua presença parecia consumir todo o oxigênio na vizinhança imediata. Dê-me a bandeja, ele disse baixinho. Não era um pedido. Minhas mãos tremeram enquanto eu a estendia. Ele a pegou, a entregou a alguém sem olhar. Eu a ouvi bater contra uma mesa em algum lugar à minha direita. E então a atenção dele estava de volta em mim, indivisa e absolutamente aterrorizante. Seu nome, ele disse ainda baixo, ainda de alguma forma a voz mais alta na sala. Helena, saiu mal audível. Eu pigarreei. Helena Morrison, Vossa Majestade. Algo cintilou em seu rosto. Não exatamente um sorriso, não exatamente satisfação. Algo mais complicado que eu não tinha esperança de ler. Helena, ele repetiu como se estivesse provando. Então, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, antes que alguém pudesse reagir, ele estendeu a mão e sua mão fechou-se ao redor do meu pulso. Não doloroso, nem mesmo particularmente firme, mas inegável. Venha comigo, ele disse, e o salão de baile inteiro prendeu a respiração. Eu não tinha escolha. Foi o que eu disse a mim mesma enquanto ele me conduzia pela multidão. Sua mão ainda circulando meu pulso com aquela pegada cuidadosa, inflexível. Eu não tinha escolha porque você não recusava um rei. Porque dizer não criaria uma cena pior do que qualquer humilhação que estivesse por vir. Porque minhas pernas estavam se movendo e meu cérebro tinha entrado em curto-circuito em algum lugar entre terror e descrença. O sussurro começou imediatamente, um assobio de especulação que nos seguia como vento através da grama. Eu mantive meus olhos baixos observando os sapatos polidos se afastarem, bainha de vestidos roçando para fora de nosso caminho.
Meu vestido emprestado, de repente, parecia mais barato, mais óbvio. Meu cabelo. Eu podia sentir pedaços escapando do coque, caindo ao redor do meu rosto de uma forma que provavelmente parecia despenteado em vez de elegante. Ele não olhou para ninguém. Não reconheceu os olhares ou o choque mal disfarçado ondulando pela sala. Apenas caminhou com aquela confiança, sem pressa, em direção ao centro do salão de baile, onde momentos atrás pessoas estavam dançando e agora estavam paradas criando um círculo vazio, como se tivéssemos entrado em um palco. Vossa Majestade, alguém começou. A voz de uma mulher apertada com alarme mal controlado. Agora não, Victoria! Ele não levantou a voz, nem mesmo virou a cabeça, mas a mulher, Victoria, silenciou imediatamente. Nós alcançamos o centro. Ele parou, soltou meu pulso e então puxou uma cadeira. Eu a encarei. Nele, na cadeira novamente. Era ornamentada de encosto alto, estofada em bordô profundo. O tipo de cadeira feita para líderes de território, para pessoas que importavam, não para funcionários. Definitivamente não para funcionários humanos que eram supostos se misturar nas paredes e desaparecer. Sente-se, ele disse. Eu deveria voltar ao trabalho. Sara precisará sentar-se mais firme desta vez. Não uma ordem de um rei para um súdito, algo mais pessoal, mais complicado. Eu sentei. Tinha mal me acomodado contra a almofada quando ele se moveu novamente, e de repente ele estava sentado também, exceto não em uma cadeira. Ele se abaixou no apoio de braço ao meu lado, angulado para que ele pudesse ver tanto a mim quanto a sala perto o suficiente para que sua coxa pressionasse contra meu ombro. A mensagem era inconfundível territorial, protetora de uma maneira que não fazia absolutamente nenhum sentido. Os sussurros explodiram em algo mais alto. Não exatamente conversa, mas também não exatamente silêncio. Aquele espaço entre onde as pessoas estavam chocadas demais para falar normalmente, mas envolvidas demais para ficar em silêncio. Eu não conseguia respirar direito. Meu coração estava fazendo algo arrítmico e doloroso contra minhas costelas. Todo instinto gritava para eu correr, para pedir desculpas, para explicar que isso era um erro, mas a mão dele desceu sobre meu ombro. Não pesada apenas ali. E o peso dela me prendeu no lugar mais eficazmente do que correntes de ferro. Respire, Helena. Sua voz baixou, significando apenas para mim. Você está ficando um tom interessante de pálida. Eu não entendo. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Por que você... O que é isso? Uma declaração? Ele se moveu ligeiramente, sua atenção movendo-se pela sala com precisão metódica. Uma que é aparentemente necessária. Segui seu olhar e imediatamente desejei não tê-lo feito. Os olhares não eram apenas curiosos mais. Eles estavam calculando. Famintos. Eu reconheci Cássia na multidão, seus olhos âmbar estreitados, cabeça inclinada como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. A mulher ao lado dele, aquela que o tinha chamado antes, tinha os braços cruzados, expressão congelada em algum lugar entre o traje e descrença. Eu não quero ser uma declaração, eu consegui. Minha voz tremeu. Odiei que tremesse, mas eu não conseguia controlá-la. Eu só quero fazer meu trabalho e não ser demitida. E você não será demitida. Ele disse isso com tamanha certeza casual que por um momento eu quase acreditei nele. Então a realidade desabou novamente. Reis não protegiam servos humanos. Não os destacavam na frente de reuniões inteiras. Não sentavam ao lado deles como se fossem iguais. O que quer que fosse isso terminaria mal para mim. De qualquer forma, a música tinha parado completamente. Alguém deveria reiniciá-la. Alguém deveria fazer algo para quebrar este terrível momento congelado onde todos estavam olhando. E eu era o ponto focal de atenção que eu tinha passado 3 meses tentando evitar. Dominic, a voz de um homem mais profunda que a do rei, entrelaçada com raiva mal contida. Que jogo é este? Eu olhei para cima, não pude evitar,
e me vi encarando alguém que só podia ser de alta patente. Ele era enorme, ombros largos o suficiente para bloquear a luz do lustre, seu rosto esculpido em pedra e fúria. Cabelo escuro, olhos mais escuros e uma presença que teria sido intimidante se eu já não estivesse sentada ao lado de alguém mais aterrorizante. Sem jogo, Rafael. O tom de Dominique permaneceu estável, quase entediado, apenas deixando as coisas claras. Reivindicando uma humana? O lábio de Rafael se curvou. Não exatamente um rosnado, mas perto. Durante a reunião você percebe o que isso parece. Eu percebo o que é. As palavras caíram como um golpe físico. Eu senti isso na inspiração abrupta de fôlego de algum lugar à minha esquerda. O modo como a energia na sala mudou de confusa para perigosa. As mãos de Rafael cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Você não pode estar falando sério. Victoria apareceu ao lado de Rafael, seu rosto cuidadosamente neutro, mas sua voz frágil. Ela é funcionária. Ela é nada. A mão no meu ombro apertou fracionariamente, não o suficiente para machucar, apenas o suficiente para notar. Cuidado com suas palavras, Victoria. A voz de Dominique ficou fria, realmente fria, como se o inverno tivesse se infiltrado nas sílabas. Eu odiaria que você dissesse algo que vai se arrepender. Ela empalideceu, deu um passo para trás, mas seus olhos, quando pousaram em mim, estavam cheios de veneno. Eu queria afundar no chão, queria voltar 4 horas atrás, quando eu estava seguramente invisível, reabastecendo bebidas e evitando a tensão. Isso era pior do que qualquer coisa que eu tinha imaginado. Pior porque eu não entendia, não conseguia prever o que viria a seguir. Não tinha estrutura para processar porque um rei destruiria deliberadamente meu anonimato e pintaria um alvo em minhas costas. Isso é insano. Cassian abriu caminho para ficar ao lado de Rafael, e juntos eles formaram uma parede de desaprovação quase cômica. Dominic, pense no que você está fazendo. O conselho vai aceitar. Ele se levantou então suavemente e me ofereceu sua mão. Não vão? Não era realmente uma pergunta, mas como um desafio envolto em veludo e aço. A sala prendeu a respiração novamente. Eu encarei a mão dele. Dedos longos, palmas calejadas, o tipo de mãos que podiam assinar sentenças de morte, e eu cortei esse pensamento antes que pudesse terminar de se formar. Peguei sua mão porque recusar parecia impossível. Deixei-o me puxar para os meus pés, embora meus joelhos parecessem água. Ele manteve minha mão, entrelaçou seus dedos nos meus com casualidade deliberada, como se isso fosse normal, como se fizéssemos isso todos os dias. A reunião anual, ele disse dirigindo-se à sala agora, sua voz ecoando sem esforço pelo espaço, existe para reforçar laços, para demonstrar unidade e força. Seu polegar roçou meus nós dos dedos, um gesto tão íntimo que eu quase me afastei. Eu escolho fortalecer meus próprios laços. Qualquer um que tenha um problema com isso pode levá-lo às câmaras do conselho amanhã. Silêncio. Então, lentamente, como o gelo rachando a música, começou de novo. Tentativa no início, um violino encontrando sua melodia, então piano se juntando, então o quarteto de cordas completo recomeçando, como se eles não tivessem acabado de testemunhar seu rei cometer suicídio social. As pessoas começaram a se mover, não dançando ainda, mas conversando, virando-se fingindo que não estavam ainda observando pelos cantos dos olhos. O momento tinha passado seu pico de escândalo e entrado no território da fofoca, o que significava que eu podia finalmente respirar de novo. Exceto Dominic, que ainda estava segurando minha mão, ainda parado perto o suficiente para que eu pudesse cheirar cedro e algo mais. Algo que ignorou meu cérebro e foi direto para o instinto. Eu preciso voltar ao trabalho. Eu tentei novamente semanalmente, sem nenhuma esperança real de que ele escutaria. Você está dispensada de suas obrigações esta noite. Ele finalmente olhou para mim adequadamente
e de perto seus olhos eram ainda mais estranhos. Cinza pálido, com fraturas de prata mais escura irradiando das pupilas como gelo com sombras por baixo. Vá para seus aposentos, fique lá até de manhã. Mas Sara vai se virar. Ele soltou minha mão lentamente, quase com relutância. Não discuta comigo, Helena, não esta noite. Deveria ter soado ameaçador. Talvez fosse ameaçador, mas algo em sua expressão sugeria que isso era sobre proteção, não punição, o que fazia ainda menos sentido do que todo o resto. Eu não entendo nada disso, eu sussurrei, baixo demais para qualquer outra pessoa ouvir, mas ele estava perto o suficiente. Sua expressão cintilou novamente. Aquela coisa complicada que eu não conseguia ler. Você vai, ele disse então mais alto para alguém atrás de mim. Rafael, certifique-se de que ela chegue aos seus aposentos em segurança. Você não pode estar falando sério. A voz de Rafael veio de muito mais perto do que eu tinha percebido. Você quer que eu escolte? É exatamente o que eu quero. A atenção de Dominique mudou para além de mim, e o que quer que Rafael tenha visto no rosto de seu rei o fez engolir qualquer protesto que ele estivesse formando agora. Então Dominique estava se afastando, movendo-se de volta em direção à plataforma, onde os outros líderes do território esperavam com expressões que variavam de preocupadas a furiosas, me deixando parada no meio do salão de baile com todos ainda observando, e meu pulso martelando, e Rafael irradiando desaprovação nas minhas costas. Vamos então, Rafael disse rudemente. Vamos acabar com isso. Eu me virei. Ele não estava olhando para mim, apenas gesticulando em direção às portas distantes com impaciência mal disfarçada. Eu caminhei o mais rápido que pude sem correr, serpenteando por pessoas que se afastavam para Rafael, mas olhavam para mim como se eu fosse um desastre fascinante. O corredor além parecia um santuário mais fresco, mais escuro, vazio exceto por nós, e os sons abafados da festa recomeçando atrás de portas fechadas. Minhas pernas tremeram com reação tardia, a adrenalina saindo do meu sistema e me deixando oca. Acompanhe, Rafael estalou quando eu fiquei para trás. Ele não tinha diminuído seu passo, aquelas passadas longas comendo distância, enquanto eu lutava em saltos que eu não estava acostumada a usar. Estou tentando, eu retruquei. Então imediatamente me arrependi. Estalar com um licantropo de alta patente provavelmente violava uma dúzia de regras não escritas. Mas Rafael apenas bufou algo que poderia ter sido divertido sombrio. Você tem espinha. Pelo menos você vai precisar dela. Precisar dela para quê? Ele parou tão abruptamente que eu quase bati nas costas dele. Virou-se para olhar para mim com uma expressão que era parte avaliação, parte aviso. Você realmente não sabe o que ele acabou de fazer, não sabe? Não. Admitir ignorância parecia perigoso, mas mentir parecia pior. Eu deveria? Rafael me estudou por um longo momento, então balançou a cabeça, algo quase como pena cruzando suas feições. Você está em águas mais profundas do que pode possivelmente imaginar, humana, e eu não tenho ideia se você vai sobreviver a isso. Ele começou a andar novamente antes que eu pudesse responder. Deixou-me para segui-lo por corredores que eu mal reconhecia, tentando processar palavras que soavam sinistras. Mas faltava um contexto suficiente para ser verdadeiramente aterrorizantes. Nós alcançamos os aposentos da equipe, uma ala separada, quartos menores, menos ornamentados, mas ainda mais agradáveis do que em qualquer lugar que eu tivesse vivido antes de assumir esta posição. Rafael parou na minha porta, que eu tinha pintado de um tom ridículo de azul petróleo, contra os regulamentos porque Sara tinha dito que pequenas rebeliões mantinham você sã. Para dentro, ele disse. Não saia até de manhã. Não atenda à porta a menos que seja Dominic ou eu. Não. Ele se interrompeu, mandíbula trabalhando. Apenas fique dentro. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. O que vai acontecer? Os olhos de Rafael,
castanho escuro, quase preto, na luz fraca do corredor, fixaram-se em mim com intensidade súbita. Você se tornou visível esta noite, Helena Morrison. E visibilidade, quando você é humana entre lobos, é a coisa mais perigosa que você pode ser. Então ele se foi, andando de volta pelo corredor e me deixando sozinha com suas palavras ecoando em minha cabeça e o medo florescendo frio em meu peito. Eu escorreguei para dentro do meu quarto e tranquei a porta. Encostei-me a ela respirando forte, ainda usando o vestido emprestado que agora parecia evidência de um crime. Através da pequena janela, eu podia ver os jardins da propriedade escuros, exceto por luzes espalhadas marcando caminhos. Bonito, enganoso como tudo mais aqui. Meu telefone zumbiu na mesa de cabeceira. Sara, o que diabos acabou de acontecer? Todos estão perdendo a cabeça. Você está bem? Eu encarei a mensagem. Tentei formular uma resposta que fizesse sentido. Falhou. Eventualmente digitei, eu não sei, ele apenas, eu não sei. A resposta dela veio imediatamente. Cuidado. O que quer que seja isso é maior do que você pensa. Eu desliguei o telefone, não podia lidar com mais avisos que eu não entendia. Em vez disso, eu tirei o vestido, troquei por pijamas gastos que pareciam reais de uma forma que nada esta noite tinha, e sentei na minha cama no escuro. Lá fora, a festa continuava, música e risadas flutuando através das paredes de pedra. Lá dentro, eu abracei meus joelhos e tentei não pensar em óleo cinza pálido, ou no peso de uma mão no meu ombro, ou no modo como uma sala inteira tinha congelado quando um rei decidiu que eu importava. Tentei não pensar no que isso significava para amanhã. Eu não dormi. Como eu poderia? Cada vez que eu fechava meus olhos, eu via o salão de baile. Sentia o peso de todos aqueles olhares. Ouvi a voz de Victoria me chamando de nada. Ouvi Dominique a contradizendo com uma certeza que me aterrorizava mais do que o desprezo dela. Quando a aurora rastejou pela minha janela, eu tinha me convencido que tinha sido algum tipo de jogo de poder. Uma mensagem para seu povo que não tinha nada a ver comigo pessoalmente. Eu era apenas conveniente, visível o suficiente para fazer uma declaração, insignificante o suficiente para que me usar não importasse. Isso fazia sentido com o qual eu poderia trabalhar. A alternativa de que ele tinha visto algo em mim digno de reivindicar era muito perigosa para considerar. Eu me vesti cuidadosamente, não o vestido emprestado da noite passada, mas meu uniforme usual. Calças pretas simples, camisa branca de botão, cabelo puxado para trás em um coque arrumado. Armadura de invisibilidade. Se eu parecesse profissional e esquecível, talvez ontem desaparecessem fofocas e eu pudesse retornar à segurança de ser ignorada. O corredor fora do meu quarto estava vazio. Vazio demais. Geralmente a esta hora, eu ouviria outros funcionários se movendo preparando-se para o dia. Mas havia apenas silêncio e o som dos meus próprios passos contra pisos de mármore. A cozinha principal deveria ter sido um caos. Manhã após um grande evento sempre era pratos para lavar, comida para preparar, toda a propriedade funcionando com 3 horas de sono e café demais. Em vez disso, eu a encontrei ocupada por exatamente 2 pessoas, Sara e Marcos, ambos parados anormalmente imóveis perto do balcão de preparação. Eles se viraram quando eu entrei. O rosto de Sara passou por várias expressões rápido demais para acompanhar antes de se firmar em alívio. Graças a Deus, ela respirou. Eu pensei, quando você não atendeu sua porta, estou bem. A mentira veio automaticamente. Rafael me disse para ficar no meu quarto até de manhã. Então eu fiz. Marcos fez um som baixo na garganta. Ele era mais velho, tinha trabalhado aqui por mais tempo do que qualquer um, movia-se pela propriedade como se tivesse memorizado cada pedra. Seu cabelo grisalho estava mais despenteado do que o normal, sua expressão sombria. Você deveria partir, ele disse sem rodeios. Hoje, arrume suas coisas e vá. Eu pisquei. O quê? Ele está certo.
Sara se aproximou, suas mãos se retorcendo, um gesto nervoso que eu nunca tinha visto nela antes. Helena, o que aconteceu ontem à noite? As pessoas estão falando, e não apenas falando. Há líderes de território que partiram antes do amanhecer. Victoria está exigindo uma audiência com o conselho. Cassian. Ela se interrompeu, balançando a cabeça. É ruim. Eu não fiz nada. Minha voz saiu defensiva, alta demais na cozinha silenciosa. Ele apenas, eu não sei por que ele fez isso, mas não foi minha culpa. Culpa não importa. Marcos se virou, começou agressivamente a reorganizar pratos limpos, que não precisavam de organização. Você é humana. Você não pode sobreviver a este tipo de atenção. A melhor coisa que você pode fazer é desaparecer antes que alguém decida que você é um problema que precisa ser resolvido. As palavras atingiram mais forte do que deveriam. Talvez porque parte de mim concordasse. Talvez porque fugir parecesse infinitamente mais seguro do que ficar em um lugar onde reis faziam declarações usando seu corpo como pontuação. Mas eu tinha fugido antes, 3 anos atrás, de uma situação ruim sobre a qual eu ainda não gostava de pensar. Fugi e continuei correndo até que eu tinha encontrado esta posição, esta falsa estabilidade. A ideia de fazer isso de novo fez algo em meu peito sentir-se oco. Eu não posso simplesmente partir, eu disse baixinho. Eu preciso deste trabalho. E se eu fugir, parece que eu fiz algo errado. Você acha que ficar faz você parecer inocente? A risada de Sara era afiada, orlada com algo como medo. Helena, inocência não importa aqui. Poder importa. Território importa. E agora, você está presa no meio de algo que poderia destruir toda a Aliança do Norte. Isso é insano. Eu sou ninguém. Você era ninguém. Marcos finalmente olhou para mim novamente e a pena em seus olhos me fez sentir um frio na barriga. Ontem à noite mudou isso. Agora você é a humana que o Ray Lycan escolheu para sentar ao lado. Aquela com quem ele segurou as mãos na frente de cada grande líder de território. Aquela por quem ele ameaçou Victoria. Ele fez uma pausa. Você está sob a proteção dele ou sua obsessão, e eu não tenho certeza qual é mais perigosa. A porta da cozinha abriu-se. Todos nós pulamos. Na verdade, pulamos como crianças culpadas pegas planejando travessuras. Mas era apenas Thomas, outro servidor, seu jovem rosto pálido e nervoso. Helena, ele disse sem fôlego. Você é procurada no escritório particular do rei agora. Silêncio. Então Sara agarrou meu braço, dedos cravando forte o suficiente para deixar marcas. Não vá, ela sibilou. Diga que você está doente. Diga qualquer coisa. Mas Thomas já estava balançando a cabeça. Rafael disse para trazê-la imediatamente. Ele está esperando no corredor leste. Seus olhos encontraram os meus, apologéticos e assustados. Sinto muito, mas você tem que vir. Eu me libertei do aperto de Sara suavemente. Tentei projetar confiança que eu absolutamente não sentia. Está tudo bem, eu apenas explicarei as coisas, esclarecer qualquer mal-entendido que seja isso. Marcos murmurou algo que soou como uma oração ou uma maldição. Sara apenas me encarou como se estivesse memorizando meu rosto para um funeral. Segui Thomas para fora da cozinha por corredores que de repente pareciam menos familiares. A propriedade era enorme. Eu tinha visto apenas talvez 1/3 dela em 3 meses. As alas particulares, onde o rei e seu círculo íntimo viviam, eram território completamente estrangeiro. Rafael esperou exatamente onde Thomas tinha dito, encostado na parede com os braços cruzados e uma expressão que sugeria que ele preferia estar em qualquer outro lugar. Quando ele me viu, ele se endireitou. Você veio. Ele soou quase surpreso. Eu tinha a escolha? Sempre há uma escolha, mas seu tom sugeria que ele realmente não acreditava nisso. Ele dispensou Thomas com um aceno
Esperou até que o garoto desaparecesse na esquina, então me fixou com aquele olhar intenso. Última chance para correr, Morrison. Eu não vou te parar. Por que você está me ajudando? A pergunta saiu mais confrontadora do que eu pretendia. Ontem à noite você agiu como se eu fosse um problema. Agora você está oferecendo rotas de fuga. A mandíbula de Rafael apertou. Ontem à noite eu estava bravo com Dominic por te colocar nesta posição. Bravo com você por existir no lugar errado, na hora errada. Ele se afastou da parede e começou a andar, e eu o segui passo a passo porque a alternativa era ficar sozinha em um corredor que eu não conhecia. Mas eu o conheço há 15 anos, tempo suficiente para reconhecer quando ele tomou uma decisão que não pode ser desfeita. Que decisão? Isso é entre você e ele. Nós subimos uma escadaria que eu nunca tinha visto antes. Mármore dando lugar a painéis de madeira escura e pinturas de governantes anteriores que todos pareciam vagamente desaprovadores. Mas entenda isso. O que quer que aconteça naquela sala, o que quer que ele diga, há consequências para você, para ele, para todos nos territórios do norte. Eu sou apenas uma servidora. Eu soei desesperada até para meus próprios ouvidos. Eu não entendo por que algo disso importa. Rafael parou em uma pesada porta de carvalho esculpida com lobos intrincados correndo por cenas de floresta, levantou a mão para bater, então fez uma pausa. Dominic não demonstrou interesse em ninguém por 7 anos. Ele disse baixinho. Não desde que Catherine morreu, nós pensamos. Todos nós pensamos que ele tinha fechado essa parte de si mesmo permanentemente. Seus olhos escuros encontraram os meus. Então, ontem à noite, ele olhou para você como se você fosse a única pessoa em uma sala cheia de centenas. E isso, Helena Morrison, é porque importa. Ele bateu antes que eu pudesse processar isso. 3 batidas secas que ecoaram. Entrar! A voz de Dominique, abafada por madeira espessa, mas ainda inconfundível. Rafael abriu a porta, gesticulou para eu passar. Boa sorte, ele murmurou, e eu não conseguia dizer se ele queria dizer isso sarcasticamente ou sinceramente. O escritório era menor do que eu esperava. Intimista quase. Estantes do chão ao teto dominavam 3 paredes, repletas de volumes encadernados em couro que pareciam realmente lidos em vez de decorativos. Uma lareira estalava com chamas baixas apesar do calor da manhã. E atrás de uma mesa maciça espalhada com papéis e mapas, sentava Dominic, parecendo notavelmente normal em uma camisa cinza simples, com mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele olhou para cima quando eu entrei. Aqueles olhos pálidos seguiram meu movimento enquanto eu entrava totalmente na sala e a porta se fechava atrás de mim. Sente-se, ele disse, gesticulando para uma cadeira em frente à sua mesa. Eu permaneci em pé, me senti estúpida imediatamente, porque era obviamente algum tipo de desafio e ele era um rei e eu era... Eu preferiria ficar em pé. Eu disse, tentei soar respeitosa. Provavelmente apenas soou teimosa. Algo cintilou em seu rosto. Pode ter sido divertimento. Como desejar. Ele sentou-se. Qualquer documento que ele estivesse lendo, recostou-se em sua cadeira e me estudou com aquele foco perturbador, como se estivesse catalogando detalhes, gravando-os para análise posterior. Você está brava, ele observou. Estou confusa, mais seguro do que admitir raiva. Ontem você mal sabia que eu existia. Hoje estou aparentemente causando uma crise territorial. Eu gostaria de entender o que mudou. Ontem eu estava fingindo que você não importava. Ele disse isso tão casualmente como admitir observar padrões climáticos. Hoje eu terminei de fingir. Meu coração fez algo complicado. Isso não explica nada. Não, ele concordou. Não explica. Ele se levantou então, moveu-se ao redor da mesa com aquela graça fluida, cada passo deliberado. Eu lutei contra a vontade de recuar enquanto ele se aproximava.
Lutei mais arduamente quando ele parou perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. 3 meses atrás, você chegou a esta propriedade, ele disse. Quieta, competente, tentando tanto ser invisível. Era quase doloroso de assistir. Sua cabeça inclinou ligeiramente, mas eu assisti de qualquer forma. A admissão enviou um arrepio pela minha espinha. Por quê? Porque você estava aterrorizada e ainda aparecia todos os dias. Porque você recuava ao toque, mas nunca do trabalho. Porque ele pausou. Pareceu pesar suas próximas palavras cuidadosamente. Porque em um mundo de predadores você sobreviveu sendo algo que eles não conseguiam categorizar. Eu sobrevivi sendo insignificante. Não. Ele estendeu a mão lentamente. Tão lentamente que eu poderia ter dado um passo para trás. Poderia ter me afastado. E seus dedos roçaram minha mandíbula. Apenas mal. Apenas o suficiente para me fazer prender a respiração. Você sobreviveu sendo subestimada. Há uma diferença. Eu deveria ter me movido. Deveria ter colocado distância entre nós. Em vez disso, eu fiquei congelada enquanto seu polegar traçava me amassando o rosto com terrível gentileza. Eu não entendo o que você quer de mim, eu sussurrei. Eu sei. Ele abaixou a mão, mas não recuou. E isso é parte do porquê isso é complicado. Então me ajude a entender, por favor. O por favor saiu mais desesperado do que eu pretendia. Pessoas estão dizendo que eu deveria correr, que estou em perigo, que eu não consegui terminar a frase. Não tinha palavras para o que as pessoas estavam implicando. Que eu te reivindiquei. Ele disse isso por mim, voz firme como discutir o tempo, em vez de algo que fez meu pulso entrar em tumulto. Sim, foi assim que a noite passada apareceu. O que era para aparecer? Mas por quê? Minha voz falhou. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Ele se virou. Finalmente se moveu para a lareira, encarou as chamas como se elas guardassem respostas. Eu sei que você trabalhou em 2 empregos antes deste, ambos os quais terminaram porque homens com poder decidiram que você era mais fácil de descartar do que defender. Eu sei que você envia metade do seu pagamento para sua irmã mais nova para a faculdade. Eu sei que você lê obsessivamente poesia principalmente, embora você esconda os livros debaixo do seu colchão como se fossem contrabando. Eu encarei as costas dele. Você tem estado me espionando. Eu tenho estado prestando atenção. Ele olhou por cima do ombro. Há uma diferença. Isso é aterrorizante. Sim, ele concordou. Provavelmente deveria ser. O fogo estalou enviando faíscas pela chaminé. Eu os observei desaparecer na escuridão e tentei organizar pensamentos que pareciam espalhados, perigosos. Então, o que acontece agora? Eu consegui finalmente. Eu apenas volto ao trabalho e finjo que a noite passada não aconteceu? Não, ele se virou totalmente para me encarar, e a luz do fogo projetou sombras sobre feições que eram bonitas de uma maneira austera, quase cruel. Exceto quando ele olhava para mim, a crueldade suavizava-se em algo que eu não conseguia nomear. Você vai se mudar para a ala particular esta noite. Absolutamente não. A recusa saiu automática e afiada. Eu não sou. Isso não é apropriado. As pessoas vão pensar. As pessoas já pensam isso. Ele se aproximou novamente e desta vez eu dei um passo para trás. Bati na mesa, sem mais para onde ir. Helena, no momento em que eu te toquei naquele salão de baile, cada licantropo presente entendeu o que aquilo significava. Fingir o contrário não te torna mais segura. Isso te torna mais vulnerável. Eu não quero ser mantida. As palavras tinham um gosto amargo. Eu não sou alguma posse para ser movida ao seu critério. Seus olhos piscaram, literalmente piscaram, prata clareando por um batimento cardíaco antes de se assentar de volta ao cinza. É isso que você pensa que é isso? O que mais poderia ser? Eu abri minhas mãos desamparada. Você é um rei. Eu sou funcionária humana. Não há universo onde isso termine bem para mim.
Ele ficou quieto por um longo momento. Então, inesperadamente, ele riu baixo e rouco, como se o som surpreendesse até a ele. Você provavelmente está certa. Ele esfregou uma mão no cabelo, bagunçando o penteado geralmente perfeito. Fez ele parecer mais jovem, mais incerto. Isso é egoísta, perigoso, possivelmente a pior decisão que tomei em décadas. Então por quê? Porque 7 anos de ser cuidadoso não me deixou menos sozinho. A admissão saiu crua, desprotegida de um jeito que parecia testemunhar algo privado. Catherine morreu, e eu fiz o que eu deveria fazer. Lamentei apropriadamente, governei efetivamente, enterrei tudo o que me fazia sentir humana junto com ela. Seu olhar encontrou o meu novamente. Então você apareceu, aterrorizada e corajosa, e tão completamente fora do lugar que doía de ver, e algo que eu pensava estar morto começou a sentir coisas de novo. Minha garganta apertou. Isso não é justo. Não, ele concordou. Não é. Mas a justiça parou de importar em algum momento por volta da hora em que percebi que te observar era a única parte do meu dia que não parecia vazia. A confissão pairou entre nós como algo frágil. Eu queria estar brava. Deveria ter estado brava. Mas tudo o que eu sentia era exaustão, sobrecarregada por forças que eu não conseguia controlar e não entendia. Eu não consigo ser o que você precisa, eu disse baixinho. Eu não sei como existir no seu mundo. Ontem à noite provou isso. Ontem à noite provou que você é mais forte do que pensa. Ele estendeu a mão novamente, mais devagar desta vez. E quando eu não me afastei, a mão dele se pousou sobre a minha, onde ela segurava a borda da mesa. Rafael disse, você tem espinha. Ele está certo. Você ficou de pé na frente de uma reunião inteira de predadores de topo e não cedeu. Eu estava paralisada de medo. Medo e coragem não são opostos, Helena. Coragem é ter medo e não deixar que isso te pare. Seus dedos apertaram fracionariamente sobre os meus. Estou te pedindo para confiar em mim apenas por alguns dias. Mova-se para a suíte de hóspedes na ala particular, onde eu posso garantir sua segurança. Deixe-me lidar com a política territorial. E se depois de uma semana você ainda quiser partir, eu arranjarei transporte para onde você quiser ir. Salário integral. Referências. O que você precisar. Parecia razoável, lógico até, exceto que todo instinto gritava que aceitar mudaria algo fundamental. Que cruzar aquele limiar significava pisar em uma corrente contra a qual eu não conseguia nadar. E Sara? Eu perguntei. E Marcos? Eles vão se preocupar. Eles podem visitar. Você não é uma prisioneira, Helena. Você está sob proteção. Há uma diferença. Todos continuam dizendo isso. Eu puxei minha mão livre, massageando a distância, mas parece o mesmo de onde eu estou. Ele não discutiu, apenas me observou com aquela intensidade paciente, enquanto eu lutava com escolhas impossíveis. Ficar visível e vulnerável nos aposentos da equipe onde qualquer um poderia me alcançar, ou aceitar proteção da pessoa que me tinha tornado visível em primeiro lugar. Alguma escolha. A suíte de hóspedes, eu disse finalmente. Mas eu continuo trabalhando. Eu não vou ficar ociosa enquanto todo mundo comanda a propriedade. Sua boca curvou-se ligeiramente. Não exatamente um sorriso, mas perto. Podemos negociar termos. Estou falando sério. Eu também. Ele se moveu para sua mesa, puxou uma chave em uma corrente de prata simples. Rafael vai te mostrar a suíte. Tire o dia para se acomodar. Amanhã discutiremos como proceder. Eu peguei a chave. Estava quente do seu bolso, mais pesada do que parecia. E as pessoas que me querem fora, Vitória e os outros, são problema meu, não seu. Sua voz ficou fria novamente. Aquela autoridade de rei que eu tinha ouvido ontem à noite. Deixe-me lidar com a política. Você se concentra em sobreviver. Sobreviver como se esse fosse o objetivo. Como se qualquer coisa além da existência básica fosse demais para se esperar. Isso é insano, eu murmurei. Sim, ele concordou. Bem-vinda ao meu mundo.
Rafael apareceu quando eu abri a porta do escritório, como se ele tivesse estado de guarda o tempo todo. Provavelmente tinha listado. Ele absorveu qualquer expressão que eu estava usando por dentro. Suíte de convidados. Eu levantei a chave. Aparentemente poderia ser pior. Ele começou a andar e eu o segui de volta pelas escadas através de corredores que se tornavam progressivamente mais ornamentados. Poderia ter te designado para a velha Torre Norte, é onde nós geralmente colocamos prisioneiros. Confortante. Eu não estou aqui para te confortar, Morrison. Mas seu tom tinha perdido um pouco de sua aspereza. Eu estou aqui para te manter viva o tempo suficiente para Dominic perceber que ideia monumentalmente estúpida esta é. Você acha que ele vai perceber isso? Rafael ficou quieto por vários passos. Então não, esse é o problema. A ala particular era exatamente o que eu tinha esperado. Tapetes espessos excessivos que engoliam o som. Arte que provavelmente custava mais do que eu ganharia em uma vida. Portas espaçadas o suficiente para que cada suíte fosse essencialmente um apartamento. Rafael parou em uma perto do fim do corredor. Esta era de Catherine. Eu congelei. Eu não consigo. Tem que haver outra. Todo outro quarto está ocupado ou em uso. Ele empurrou a porta, revelando um espaço que conseguia ser luxuoso e de alguma forma íntimo. Paredes creme, móveis de madeira escura, janelas com vista para jardins que eu só tinha visto de longe. Ninguém a tocou desde que ela morreu. Dominic a manteve trancada. Ele me entregou uma segunda chave, mais velha, mais ornamentada, até a noite passada. Então ele me disse para prepará-la. Ele planejou isso. A realização pareceu água fria. Antes mesmo de ele falar comigo, ele já tinha decidido. Dominic planeja tudo 3 movimentos à frente. Você está aprendendo. Rafael se moveu para a suíte, verificando janelas abrindo portas para revelar um quarto, banheiro, pequena área de estar. Você estará segura aqui. Estas paredes são reforçadas. Apenas 5 pessoas têm chaves. Dominic, eu, Marcos, o chefe de segurança doméstica, e agora você, Sarah, pode visitar durante o dia com escolta. Ele se virou para me encarar, expressão séria. Eu sei que isso parece uma jaula, mas há coisas piores do que ser protegida por um rei que realmente se importa se você sobrevive. Como o quê? Como ser exposta a cada líder territorial que te vê como uma ameaça ou uma oportunidade. Ele se moveu em direção à porta. Acomode-se. Comida será trazida. Não abra a porta a menos que você saiba quem está batendo. Rafael, eu o impedi antes que ele pudesse sair. Por que você está me ajudando? Realmente? Ele me estudou por um longo momento. Porque Dominic é meu amigo mais antigo. E porque eu vi o que acontece quando homens poderosos se fixam em coisas que não podem ter. Sua expressão suavizou-se marginalmente. Mas também porque você me lembra alguém que também não pertencia a este mundo, mas tentou de qualquer forma. Catherine, minha irmã. Ele sorriu, mas era triste. Ela morreu há 10 anos. Lugar errado, hora errada. Humana presa como na política. O sorriso desvaneceu. Então sim, estou ajudando porque talvez se alguém a tivesse ajudado, ela ainda estaria viva. Então ele se foi. Porta fechando com um clique suave que parecia muito final. Eu estava na suíte de Catherine, minha suíte agora aparentemente, e tentei processar tudo. Falhei. Sentei na beira da cama em vez disso, chave ainda apertada em minha mão, e encarei paredes que tinham testemunhado uma história de amor que terminou em morte. Ótimo precedente. Meu telefone zumbiu. Sarah, claro. Onde você está? Marcos disse que você se encontrou com o rei. Por favor, diga-me que você está bem. Eu digitei de volta. Ala particular de hóspedes. Longa história. A resposta veio imediatamente. O quê? Helena. Isso é... Ela não terminou o pensamento. Provavelmente não conseguiu encontrar palavras que expressassem adequadamente a insanidade da situação. Estou bem, eu adicionei. Confusa, mas bem. Você pode visitar?
Marcos já está preparando um pacote de cuidado. Nós viremos esta tarde se eles nos deixarem. O se eles nos deixarem apertou meu peito, como se eu realmente fosse uma prisioneira. Apenas uma com boas acomodações e um rei que afirmava se importar com minha sobrevivência. Passei as próximas horas explorando meu novo espaço. O quarto era menor que a área de estar, decorado em azuis e cinzas suaves que provavelmente refletiam o gosto de Catherine. Seu armário ainda guardava roupas, coisas caras que eu nunca teria ocasião de usar. Seu banheiro tinha produtos que eu reconhecia de anúncios, mas nunca tinha podido pagar. Na gaveta da mesa de cabeceira encontrei um diário, encadernado em couro, meio preenchido com caligrafia elegante que detalhava a vida diária, pensamentos sobre política, pequenas observações sobre o mundo. Eu o fechei imediatamente. Ler parecia uma violação, mas não antes de eu ver uma entrada datada de 7 anos e 3 meses atrás. Dominic me perguntou hoje o que eu faria se algo acontecesse com ele. Eu disse a ele que incendiaria o mundo procurando por quem quer que fosse o responsável. Ele riu e disse que eu era gentil demais para a vingança. Ele não entende. Gentileza não é fraqueza. É escolher misericórdia quando você tem o poder de destruir. Eu coloquei o diário de volta, fechei a gaveta, tentei não pensar em uma mulher que tinha sido gentil e forte e estava morta de qualquer forma. Uma batida interrompeu meus pensamentos em espiral. 3 batidas secas, padrão de Rafael. Sou eu e Sara, ele chamou pela porta, e Marcos, que insistiu em vir, apesar das minhas objeções. Abri a porta para encontrar todos os 3 amontoados no corredor. Sara imediatamente me puxou para um abraço, feroz o suficiente para quebrar costelas. Você nos assustou, ela murmurou em meu ombro. Quando Thomas disse que você tinha sido convocada, eu sei. Eu abracei de volta com a mesma força. Sinto muito. Marcos passou empurrando, carregando uma cesta que cheirava a pão fresco e sopa. Suíte de hóspedes, ele murmurou, examinando o espaço com um olho crítico. Poderia ser pior. Pelo menos as janelas trancam por dentro. Confortante. Repeti o sentimento anterior de Rafael. Nós trouxemos suprimentos. Sara me soltou, começou a desempacotar coisas da cesta. Marcos sentou na pequena mesa de jantar. Comida, obviamente. Suas roupas reais do seu quarto. Aquele uniforme faz você parecer que está indo a um funeral. Livros, porque eu te conheço. Um pouco daquele chá terrível que você gosta. Não é terrível, eu protestei fracamente. Tem gosto de terra e tristeza. Mas ela estava sorrindo e a normalidade disso. As provocações e o carinho fizeram algo no meu peito relaxar ligeiramente. Nós passamos a tarde juntos. Eles me atualizaram sobre a fofoca da propriedade. Quem tinha partido depois da reunião? Quem tinha ficado? As várias teorias circulando sobre o que a exibição de Dominic significava. Aparentemente, Victoria de fato tinha exigido uma reunião do conselho. Cassian tinha sido visto discutindo com alguém no pátio ao amanhecer. 2 líderes de território tinham enviado cartas formais solicitando esclarecimento sobre os protocolos de sucessão. Sucessão? Eu interrompi. Por que eles se importariam com isso? Os 3 trocaram olhares. Finalmente Marcos falou. Porque se o rei toma uma companheira, especialmente uma companheira humana, isso afeta linhagens, reivindicações territoriais, estruturas de poder que têm sido estáveis por gerações. Mas eu não sou. Nós não somos. Eu não conseguia terminar a frase. Não importa o que você é ou não é, Rafael disse categoricamente. Importa o que parece. E agora, parece que o Rei Lycan está reivindicando uma humana, o que significa que cada bastardo faminto por poder daqui até a costa está calculando ângulos. Sara estendeu a mão, apertou a minha. Não estamos tentando te assustar, apenas queremos você informada. Tarde demais na parte de assustar, eu admiti. Estou aterrorizada. Bom. Marcos se levantou,
Começou a empacotar os recipientes vazios. Medo te mantém cuidadosa. Cuidadosa te mantém viva. Eles partiram quando a noite se aproximou. Rafael os escoltando para fora com promessas de verificar-me mais tarde. A suíte parecia enorme e vazia sem eles. Eu me troquei para minhas próprias roupas, jeans gastos e um suéter macio que cheirava a sabonete de lavanda dos aposentos da equipe e me senti um pouco mais como eu mesma. Caiu a noite. Eu fiquei nas janelas observando luzes aparecerem pelos jardins da propriedade, me perguntando qual delas marcava o escritório ou o quarto de Dominic. Me perguntando se ele estava pensando em mim ou se tudo isso era apenas manobra política que por acaso usava meu corpo como campo de jogo. Outra batida, padrão diferente. 4 batidas em vez de 3. Lena, a voz de Dominic pela porta. Posso entrar? Eu deveria ter dito não. Deveria ter estabelecido limites. Em vez disso, abri a porta e o encontrei parado ali com roupas casuais, jeans escuros, Henley cinza, parecendo mais humano e de alguma forma mais perigoso por isso. Como você está se acomodando? Ele perguntou. Ainda processando. Eu dei um passo para trás, deixando-o entrar. Sua amiga Catherine tinha bom gosto. Algo cintilou em seu rosto ao nome dela. Ela tinha. Ele se moveu para as janelas pelas quais eu estava olhando momentos antes. Ela amava esses jardins. Passava horas planejando quais flores deveriam ir onde. Sinto muito, eu disse baixinho, pela sua perda. Foi há muito tempo, mas sua voz sugeria o contrário. Rafael me contou sobre o diário. Você pode lê-lo se quiser. Catherine teria gostado disso, sabendo que suas palavras importavam para alguém. Parece errado. A maioria das coisas significativas, sim. Ele se virou para me encarar. Eu vim para dizer boa noite e para te agradecer. Pelo quê? Por não correr. Ele sorriu ligeiramente. Ainda assim, a noite ainda é jovem. Sim, ele concordou. Ele partiu antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Porta fechando suavemente atrás dele, me deixando sozinha com pensamentos demais e o fraco cheiro de cedro que persistia em seu rastro. Eu aguentei mais uma hora antes que a curiosidade sobrepujasse a ética, puxei o diário de Catherine, comecei a ler à luz de um candeeiro enquanto a chuva começava a tamborilar contra as janelas. Quando cheguei à última entrada escrita no dia em que ela morreu, cheia de observações mundanas e amor e esperança por um futuro que ela nunca veria, eu estava chorando por ela, por Dominic, por qualquer que fosse essa situação em que eu tinha tropeçado sem mapa ou bússola. Lá fora, o trovão rolou pelo vale. Lá dentro, adormeci, ainda segurando as palavras de uma mulher morta e sonhando com olhos cinzentos que viam demais. Acordei com gritos, não perto em outro lugar na ala particular, mas alto o suficiente para me tirar do sono com meu coração já acelerado. Luz cinzenta do amanhecer filtrava através de cortinas que eu tinha esquecido de fechar. O relógio na mesa de cabeceira marcava 5h47 da manhã. Mais gritos, um estrondo, então um silêncio tão abrupto que era pior do que o barulho. Eu fiquei congelada na cama por 30 segundos antes que meu cérebro alcançasse e me lembrasse que, o que quer que estivesse acontecendo, ficar ignorante não me tornaria mais segura. Vesti jeans e um suéter, peguei meu telefone, sem mensagens, o que de alguma forma parecia sinistro, e me aproximei da porta, encostei meu ouvido na madeira e não ouvi nada. Abri uma fresta. O corredor estava vazio, mas eu podia cheirar algo ácido, como metal queimado ou ozônio depois de um raio, e havia marcas de queimadura no tapete a 15 pés da minha porta, estrias pretas que definitivamente não tinham estado lá ontem. Volte para dentro. A voz de Rafael, afiada e urgente. Ele apareceu dobrando a esquina, movendo-se rápido, olhos selvagens, sangue na camisa dele. Não muito, mas o suficiente para notar. O que aconteceu? Eu não me movi.
Você está ferido? Não meu sangue dentro agora. Ele praticamente me empurrou de volta para a suíte, me seguiu, trancou a porta atrás de nós, passou a mão pelo cabelo e ela saiu tremendo ligeiramente. Droga! Eu nunca o tinha ouvido praguejar antes. Isso me assustou mais do que o sangue. Rafael, fale comigo. Ele olhou para mim então, realmente olhou. Na verdade, eu vi um homem com medo que tinha parecido inabalável. Victoria trouxe reforços. 3 líderes de território que têm estado esperando por uma desculpa para desafiar a autoridade de Dominic. Ele se moveu para as janelas, as verificou como se esperasse que alguém viesse arrombando. Eles apareceram há 1 hora exigindo uma reunião formal do conselho quando Dominic recusou incluir você como um tópico para debate. As coisas ficaram físicas. Meu estômago afundou. Ele está? Ele está bem, mais do que bem. Mas Helena, Rafael se virou para mim. Isso está escalando mais rápido do que qualquer um de nós previu. Eles estão pedindo um voto de confiança, dizendo que seu julgamento está comprometido, que um rei que reivindica uma humana não pode efetivamente governar licantropos. Então eu partirei. As palavras saíram firmes, embora minhas mãos estivessem tremendo. Eu farei as malas e irei. E tudo isso pode apenas... É tarde demais para isso. Ele disse isso gentilmente como entregar más notícias a alguém já preparado para o impacto. Você partir agora parece que Dominic estava errado. Como se eles o tivessem intimidado a ceder. Isso enfraquece a posição dele pior do que te manter aqui faz. Então estou presa. Sua alavancagem, ele fez uma careta. Eu odeio dizer assim, mas é verdade. Agora você importa porque Dominic decidiu que você importa. E todos estão observando para ver se ele vai manter essa decisão ou ceder. Eu afundei no sofá. Senti o peso de ser um símbolo em vez de uma pessoa. Ser algo pelo qual as pessoas lutavam sem se importar com o que eu queria. Isso é insano. Sim. Rafael se moveu para sentar ao meu lado e, pela primeira vez, sua desaprovação usual parecia ausente. Apenas exaustão. Bem-vinda à política Lycan, onde tudo é um jogo de poder e as pessoas são apenas peças em um tabuleiro. Nós sentamos em silêncio por um momento, então o sangue na sua camisa. De quem é? O segundo cara de Vitória chamado Preston. Quem pensou que ficar agressivo comigo provaria algo? O sorriso de Rafael era sombrio. Provou algo. Apenas não o que ele pretendia. Ele está vivo? Envergonhado. Não tentará isso de novo. Ele se levantou, dirigindo-se para a porta. Eu preciso voltar. Dominic vai querer atualizações. Você fica aqui. Portas trancadas. Não atenda para ninguém, exceto eu ou ele. Entendido? Eu assenti. Ele partiu. E eu estava sozinha novamente com a adrenalina ainda correndo pelas minhas veias e a luz do amanhecer tornando tudo pálido e irreal. Meu telefone zumbiu. Número desconhecido. Você deveria ter corrido quando teve a chance. Agora você é apenas um problema esperando para ser resolvido. Eu o encarei. O apaguei. Então outro veio. Humana nojenta. Você pensa que importa. Você já está morta. Então outro. E outro. Ódio anônimo que me fez arrepiar a pele e minhas mãos tremerem pior. Eu desliguei o telefone e o joguei pelo quarto onde ele caiu na cama e ficou misericordiosamente em silêncio. Abracei-me e tentei lembrar como respirar. As ameaças não deveriam ter me surpreendido, mas lê-las, vendo aquele nível de veneno direcionado a mim por algo que eu não tinha escolhido, fez tudo parecer mais real e mais perigoso. Uma batida diferente, familiar agora. 4 batidas. Sincronização precisa. Helena, sou eu. A voz de Dominic pela porta. Posso entrar? Eu deveria ter dito não. Deveria ter estabelecido limites. Em vez disso, abri a porta e o encontrei parado ali, ainda usando roupas de ontem. Sombras sob seus olhos sugerindo que ele não tinha dormido. Mas sua expressão, quando ele me viu,
Preocupação, alívio, algo mais quente fez meu peito doer. Rafael te contou, eu disse, não uma pergunta. Ele contou. Ele entrou sem pedir permissão e eu não o impedi. Sinto muito, isso está escalando mais rápido do que eu antecipei. As pessoas estão me enviando ameaças. Eu gesticulei em direção onde eu tinha jogado meu telefone. Mensagens anônimas dizendo que sou um problema que precisa ser resolvido. Sua expressão escureceu. Realmente perigosa de uma forma que eu só tinha visto indícios antes. Mostre-me. Eu os apaguei. Lena, ele cruzou para a cama, pegou meu telefone e o ligou. O que quer que ele tenha visto quando ele rolou minhas mensagens fez sua mandíbula apertar. Eu vou lidar com isso. Como? Eu ouvi minha voz falhar. Você não pode prender todos que odeiam que eu existo. E você não pode me proteger de covardes anônimos com telefones. Não. Ele colocou o telefone cuidadosamente, como se pudesse quebrar. Mas eu posso deixar bem claro o que acontece com pessoas que ameaçam o que é meu. Eu não sou sua. O protesto saiu fraco, pouco convincente até para mim mesma. Ele olhou para mim então com aqueles olhos cinza pálido que viam demais. Não é. A pergunta pairou entre nós. Eu deveria ter negado. Deveria ter traçado limites. Em vez disso, eu apenas fiquei parada enquanto ele se aproximava. Cada passo deliberado, me dando tempo para recuar. Eu não recuei. Eu não pedi por isso. Eu sussurrei quando ele estava perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Não pedi para importar, não pedi para ser protegida ou ameaçada ou disputada. Eu sei. A mão dele subiu, dedos roçando minha bochecha com aquela terrível gentileza. Mas você importa para mim. E sinto muito que minha decisão de reconhecer isso te tenha colocado em perigo. Então me deixe ir, mas eu não me afastei do toque dele. Envie-me para algum lugar seguro, em algum lugar que eles não possam me encontrar. Não há lugar seguro. Ele disse isso como uma confissão. Não mais. No momento em que eu te toquei naquele salão de baile, você se tornou parte deste mundo. E a única maneira de sobreviver a isso é parar de ser um alvo e se tornar algo que eles não podem tocar. Como? Seu polegar traçou minha mandíbula ao ficar ao meu lado publicamente, permanentemente, de uma forma que faz ameaçar você o mesmo que ameaçar a coroa. Minha respiração engasgou. Você está falando sobre ser minha companheira. Sim. Ele disse isso simplesmente, como propor um acordo de negócios em vez de algo que nos uniria de maneiras que eu mal entendia. É a única jogada que te protege e fortalece minha posição simultaneamente. Isso é insano. Eu dei um passo para trás, então, precisando de espaço para pensar. Nós mal nos conhecemos. E você amava Catherine. Eu amava, ele não negou. E ela se foi há 7 anos enquanto eu me convenci que estava bem sozinho. Sua expressão rachou ligeiramente, mostrando algo vulnerável por baixo. Mas eu não estou bem, Helena. Não estive bem. E então você apareceu e eu lembrei como era se importar se outra pessoa sobreviveria ao dia. Isso não é amor, isso é solidão. Talvez. Ele se virou, moveu-se para as janelas. Ou talvez seja o começo de algo que poderia se tornar amor se nós permitirmos. Eu não estou te pedindo para sentir o que eu sinto. Estou te pedindo para confiar que eu vou te proteger, que eu vou ficar entre você e tudo que quer te destruir. E o que você ganha com isso? Eu precisava entender a transação. Precisava que fizesse sentido lógico porque o componente emocional era muito avassalador. Além de resolver seu problema político, ele ficou quieto por um longo momento. Então eu consigo parar de fingir que sou algo que não sou. Parar de ser o rei que não sente nada e admite não precisar de nada. Ele olhou para mim por cima do ombro. Eu consigo ser honesto sobre querer você, sobre escolher você, sobre me importar se você está segura. A honestidade em sua voz fez minha garganta apertar. Estou aterrorizada. Bom, ele se virou totalmente para me encarar.
Eu também estou, mas eu preferiria estar aterrorizada juntos do que sozinha. Isso não é romântico. Eu tentei sorrir. Falhou. Isso é política e proteção, e talvez isso seja o suficiente para começar. Ele cruzou de volta para mim, e desta vez, quando ele estendeu a mão, eu o deixei me puxar para perto, deixei-me encostar em seu peito e sentir a sólida realidade dele. Não estou pedindo para sempre, Helena. Apenas por agora, apenas para você confiar em mim tempo suficiente para ver se isso poderia se tornar algo real. Eu pensei em correr. Pensei naquelas ameaças anônimas, e no ódio de Vitória, e no peso de ser visível. Pensei no diário de Catherine e em suas palavras sobre gentileza não ser fraqueza. Pensei em Rafael dizendo que coragem era ter medo e não deixar que isso te parasse. Ok, eu sussurrei contra o peito dele, mas eu tenho condições. Eu o senti sorrir contra meu cabelo. Nomei-as. Eu continuo trabalhando. Eu não vou ficar ociosa brincando de princesa. Concordado. Sara e Marcos podem visitar quando quiserem. Dentro da razão. Sim, e eu me afastei para olhá-lo. Se isso não funcionar, se percebermos que estamos forçando algo que não deveria ser forçado, você me deixa ir embora, sem culpa, sem obrigações. Sua expressão ficou séria. Helena, se nós fizermos isso, se eu te reivindicar formalmente, ir embora não é simples. O laço. Eu sei. Eu não realmente, mas eu podia adivinhar. Mas eu preciso saber que eu tenho uma escolha, que eu não estou presa para sempre. Ele me estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Se você quiser partir, eu não vou te parar, mas eu vou lutar como o inferno para fazer você querer ficar. Trato. Ele me beijou então, finalmente inesperadamente, suave e cuidadoso, como se ele tivesse medo que eu quebrasse. Eu beijei de volta e provei algo como esperança misturada com medo. E quando nós nos separamos, eu estava respirando forte, e suas pupilas tinham dilatado o suficiente para engolir o cinza. Quando? Eu perguntei. Amanhã à noite. Cerimônia formal com todos os líderes de território presentes. Sua mão emaranhada em meu cabelo gentil o suficiente para não machucar. Eu vou anunciar na reunião do conselho. Não lhes dar nenhuma escolha senão aceitá-lo. Eles me odiarão mais. Sim, ele não mentiu para facilitar, mas eles pensarão duas vezes antes de agir sobre isso. E, eventualmente, se tivermos sorte, eles perceberão que você não vai a lugar nenhum e se adaptarão. E se não tivermos sorte, então nós lutamos. Ele beijou minha testa, minhas bochechas, minha mandíbula juntas. A reunião do conselho aconteceu ao meio-dia. Eu não fui autorizada a comparecer, provavelmente para o bem, já que aparentemente degenerou em gritos dentro dos primeiros 10 minutos. Rafael me trouxe atualizações ao longo do dia, enquanto Marcos e Sara me ajudaram a preparar para a cerimônia. Sara tinha produzido um vestido de algum lugar. Azul profundo, quase preto simples, mas elegante. De Catherine, ela admitiu quando eu perguntei. Dominic me pediu para recuperá-lo. Disse que ela iria querer que você o tivesse. Eu passei meus dedos sobre o tecido. Isso parece errado. Catherine era minha amiga. Sara disse baixinho. E ela teria gostado de você. Teria entendido o que Dominic vê em você. Ela apertou meu ombro. Use-o. Honre-a sobrevivendo ao que ela não pôde. Então eu fiz. Deixei Sara me ajudar a vestir o vestido que servia perfeitamente, apesar de ter sido feito para outra pessoa. Deixei-a arrumar meu cabelo. Ondas loiras deixadas principalmente soltas, porque Dominic tinha mencionado uma vez que ele gostava assim. Deixei Marcos me ensinar as frases formais que eu precisaria falar durante a cerimônia. Você vai se sair bem, ele disse, embora sua expressão sugerisse que ele não estava totalmente convencido. Apenas lembre-se, você não está pedindo permissão. Você está aceitando uma reivindicação que já foi feita. À noite eu estava tão pronta quanto eu jamais estaria. A cerimônia aconteceria no grande salão, o mesmo cômodo onde a reunião tinha sido, agora reconfigurado com assentos formais e centenas de velas que faziam tudo parecer etéreo e ligeiramente irreal.
Rafael me escoltou da suíte pouco antes do pôr do sol. Última chance, ele murmurou enquanto caminhávamos. Eu consigo te tirar. Tenha um carro pronto em 10 minutos. Você realmente acha que eu deveria correr? Não, ele suspirou, mas eu acho que você deveria saber que você poderia. Que isso é uma escolha, não uma sentença de prisão. Parece ambos. Sim, nós alcançamos as portas do grande salão. Eu podia ouvir vozes lá dentro, líderes territoriais, membros da Alcateia, o peso da sociedade Lycan, reunido para testemunhar e julgar. Pronta? Absolutamente não. Ele sorriu ligeiramente. Boa resposta. Então empurrou as portas abertas. O salão ficou em silêncio. Cada olho virou para mim enquanto eu entrava sozinha. O protocolo exigia que eu entrasse sem escolta, que eu viesse por minha própria vontade. O corredor entre as fileiras de licantropos sentados parecia milhas de comprimento. Na extremidade oposta, de pé na plataforma elevada, Dominic esperava em traje formal que o fazia parecer mais rei do que homem. Nossos olhos se encontraram à distância. Ele acenou uma vez, encorajamento ou reconhecimento, ou talvez apenas o reconhecimento de que éramos ambos insanos. Eu caminhei, cada passo medido, cabeça erguida, ombros para trás, canalizando uma confiança que eu absolutamente não sentia, ignorando os olhares, os sussurros, o olhar franco de Victoria de algum lugar à minha direita. Na metade do corredor, alguém se levantou. Cassian, seus olhos âmbar ilegíveis. Por um batimento cardíaco, pensei que ele desafiaria isso, bloquearia fisicamente meu caminho. Em vez disso, ele inclinou a cabeça em algo que poderia ter sido respeito e sentou-se novamente. Outros seguiram lentamente no início, então em uma onda. Os licantropos reunidos se levantaram enquanto eu passava. Nem todos eles. Victoria e seus apoiadores permaneceram sentados, rostos escuros de raiva, mas o suficiente para que quando eu alcancei a plataforma, me sentisse menos como presa e mais como algo mais. Algo que poderia sobreviver a isso afinal. Dominic estendeu sua mão. Eu a peguei. Deixei-o me puxar para perto dele para encarar a assembleia. Todos vocês sabem por que estamos aqui, ele disse, voz ecoando sem esforço pelo salão. Vocês ouviram os rumores, testemunharam minha escolha. Alguns de vocês apoiam. Outros... Seu olhar varreu a sessão de Victoria. Opõem-se violentamente. Murmúrios de concordância da oposição. Dominic os ignorou. Helena Morrison veio a esta propriedade como funcionária. Humana, insignificante pelos seus padrões. A mão dele apertou a minha. Mas eu vejo o que vocês não veem. Força na gentileza, coragem no medo, a capacidade de sobreviver em um mundo que quer destruí-la simplesmente por existir. Ele se virou para mim, então, e sua expressão suavizou-se de uma forma que eu nunca tinha visto publicamente. Na frente destas testemunhas, eu te reivindico como companheira, não porque a política exige, não porque é estratégico, mas porque escolher você é a primeira coisa honesta que eu fiz em 7 anos. As palavras formais que ele me tinha ensinado antes pareciam inadequadas, mas eu as falei de qualquer forma. Voz tremendo, mas clara. Eu aceito sua reivindicação. Eu fico ao seu lado. Eu escolho isso. Eu escolho você. O laço estalou no lugar. Eu senti isso como um raio correndo pelas minhas veias, nos conectando de maneiras que iam além do físico. Seus olhos piscaram prateados. Os meus provavelmente fizeram algo igualmente estranho, porque eu ouvi suspiros da assembleia. Qualquer um que a machucar, Dominic disse suavemente, perigosamente me machuca. Qualquer um que a ameaçar ameaça a coroa, e qualquer um que acreditar que ela é fraca porque é humana. Ele sorriu e não foi gentil. Eles aprenderão exatamente quão forte a compaixão pode ser quando é combinada com dentes. Victoria se levantou abruptamente. Isso é uma zombaria. Uma companheira humana desestabiliza tudo. Então vá, a voz de Dominic ficou fria.
Você não é obrigada a ficar em territórios que ofendem suas sensibilidades, mas você é obrigada a respeitar as decisões da coroa ou perder sua posição. A ameaça pairou no ar. O rosto de Victoria passou por vários tons de raiva antes que ela saísse furiosa, levando talvez 20 apoiadores com ela. O resto ficou. Se por lealdade ou curiosidade ou simples autopreservação realmente não importava. O que importava era que quando Dominic me beijou na frente de todos, me reivindicando novamente de forma diferente, com ternura em vez de posse. Ninguém o desafiou. A recepção depois se misturou em conversas que eu meio lembrava e rostos que eu não conseguia bem colocar. Pessoas se aproximaram cautelosamente oferecendo parabéns que variavam de sinceros a obviamente forçados. Cassian me surpreendeu ao apertar meu ombro e murmurar: "Você vai se sair bem. Melhor do que bem, provavelmente." Rafael me abraçou, realmente me abraçou, e sussurrou: "Eu estava errado. Você é mais forte do que minha irmã era. Você vai sobreviver a isso." Sarah chorou. Marcos parecia orgulhoso, e durante tudo isso, Dominic ficou ao meu lado, sua mão ora nas minhas costas, ora segurando a minha, deixando claro que eu não estava sozinha nisso. Nós partimos antes da meia-noite, exaustão alcançando a adrenalina. Ele me levou de volta para a suíte, nossa suíte agora, eu suponho, embora ele tivesse dito que eu poderia manter meu próprio espaço se eu quisesse. "Obrigada", eu disse na porta, "por mantê-lo, por não ceder. Obrigada por confiar em mim." Ele beijou minha testa. "Descanse um pouco. Amanhã nós lidamos com as consequências." Mas eu não o deixei partir. Peguei sua mão, o puxei para dentro. "Fique", eu disse baixinho. "Apenas fique." Ele ficou. Nós adormecemos no sofá emaranhados juntos, como se tivéssemos feito isso 1000 vezes antes. E quando eu acordei no meio da noite, em pânico por sonhos que eu não conseguia lembrar, seus braços apertaram-se ao meu redor. E ele murmurou garantias até que eu dormisse novamente. 3 meses depois, as coisas tinham se estabelecido em algo que se assemelhava ao normal. Victoria tinha formalmente se retirado dos territórios do norte, levando seus apoiadores para a costa, onde eles poderiam alimentar suas queixas em particular. Os líderes restantes tinham se adaptado a contragosto em alguns casos, mas se adaptaram de qualquer forma. Eu ainda trabalhava, embora agora em capacidade consultiva que Marcos insistia que significava que eu tinha ficado mole. Sarah tinha sido promovida a chefe de equipe e sentia grande prazer em me dar ordens durante as raras vezes em que eu visitava as cozinhas. Rafael tinha se tornado algo como um amigo, sua desaprovação inicial se transformando em energia de irmão mais velho protetor, que era tanto irritante quanto reconfortante. E Dominic tinha estado certo. O que começou como proteção e política tinha crescido em algo real. Algo que me fazia acordar grata em vez de aterrorizada. Que me fazia rir de seu humor seco e desafiar suas decisões e ocasionalmente beijá-lo em corredores quando eu pensava que ninguém estava olhando. Nós estávamos sentados nos jardins de Catherine, que eu tinha começado a cuidar com um jardineiro que apreciava minha completa falta de experiência quando ele perguntou se eu estava feliz. "Sim", eu disse e quis dizer isso. "Você está?" Ele me puxou para mais perto, beijou minha têmpora mais do que eu pensei ser possível. Bom, eu me inclinei nele, observando o pôr do sol pintar o céu em cores impossíveis. "Porque você está presa comigo agora." "Isso", ele disse suavemente, "sempre foi o plano." E olhando para trás para tudo que tinha levado daquele momento aterrorizante no salão de baile a esta tranquila noite em jardins projetados por uma mulher que tinha entendido que gentileza era força, eu percebi algo importante. Eu tinha parado de correr, parado de tentar ser invisível, parado de acreditar que meu único valor era em não importar. Eu tinha aprendido a ficar ao lado de lobos sem me tornar presa. Aprendi a ser vista sem ser destruída.
Aprendi que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é aceitar ser amada quando tudo te diz que você não vale a pena ser protegida. As ameaças ainda vinham ocasionalmente. Ódio anônimo que Rafael rastreou e Dominique lidou com eficiência sobre a qual eu não perguntei. Mas eles eram ruído de fundo agora, não o foco da minha existência. Porque eu tinha encontrado algo raro neste mundo perigoso, um lugar para pertencer. Uma pessoa que me escolheu, não apesar da minha humanidade, mas por causa de tudo que me fazia diferente. E isso era o suficiente, mais do que o suficiente, era tudo.